Bom, então, meu nome é Jaqueline Mota Pires, né? Eu sou chefe da divisão de orçamento, que é vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura, a Proplan. A gestão da Proplan, então, é exercida pela professora Viviane Cândido Gentil. Nós temos também a pró-reitora adjunta, o Fabiano, o nosso coordenador de planejamento é o Diego, e o coordenador de infraestrutura, o Rafael. Inicialmente, eu queria, assim, só apresentar para vocês um conceito rapidinho do que é o orçamento público, né? Que é um planejamento feito pela administração pública durante um determinado período de tempo, ou seja, o exercício financeiro, né? E ele contém os planos e programas de trabalho desenvolvidos pela gestão, né, da instituição. O orçamento, ele, dentro da universidade, ele não apresenta programas, ele apresenta ações orçamentárias. No caso, nós temos a ação orçamentária da assistência estudantil, da manutenção da universidade, da capacitação de servidores, do fomento à graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, por exemplo, são exemplos de ações orçamentárias. Então, por meio de planos que estimam as receitas e fixam as despesas, nós buscamos alcançar a continuidade e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados. Eu vou passar aqui para vocês o que seria o exercício financeiro. Então, na verdade, vou frisar que é o período de tempo, né, pelo qual são estimadas as receitas e fixadas as despesas na lei orçamentária anual. O exercício financeiro, ele coincide com o ano civil, ele começa em 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Por que é importante falar no exercício financeiro? O orçamento, ele é vinculado ao exercício financeiro. Então, se o exercício financeiro acaba, o recurso tem que ser devolvido para o MEC. Na verdade, a gente nem devolve o MEC, já recolhe esse valor. Então, a partir do momento que nós temos uma definição da LOA, que é o que não aconteceu até o momento, né? A LOA não foi aprovada pelo Congresso Nacional, e também a partir do momento que nós temos o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que determina os limites de empenho, né? A gente pode traçar um cronograma, né, da execução orçamentária para viabilizar, né, que as unidades executem o seu orçamento dentro desse prazo. Caso a unidade não execute o orçamento dentro desse prazo, nós, divisão de orçamento, fazemos o recolhimento desses recursos e, junto à gestão da universidade, nós fazemos a aplicação desses recursos em despesas gerais da universidade, que são comuns a todas as unidades, como, por exemplo, os contratos, né, especialmente os de serviço terceirizado. Então, esse serviço busca não ter perda orçamentária, né, e, consequentemente, financeira. Vou passar aqui rapidamente as principais competências da divisão de orçamento, tá? Uma delas é a elaboração da proposta de lei orçamentária anual, tá? Que nós fazemos junto à gestão da universidade, junto às unidades administrativas e junto ao MEC. A elaboração da proposta de lei orçamentária, ela tem seu início ali por junho, então ali tem os trâmites internos, né? Nós começamos a organizar a prova do ano, e depois nós fazemos uma consulta às unidades administrativas, né, as UGRs. Nós questionamos, então, o que se pretende, né, o que as unidades pretendem fazer com os recursos que vão receber no ano seguinte. Então, no caso, em junho de 2020, a partir de julho de 2020, é feita a proposta de lei orçamentária para 2021. Outra atividade que a divisão de orçamento executa também é a execução e o controle dos créditos orçamentários, ou seja, do orçamento recebido, né? Através de transferências internas e externas de recursos que são previamente autorizadas pela gestão da universidade. Essa atividade é a atividade que tem o maior volume de trabalho, né? E ela é essencial para que haja a execução do recurso, né?
Outras atividades que a divisão de orçamento executa é a intermediação junto ao MEC de demandas orçamentárias específicas, tais como as alterações orçamentárias. Durante 5 períodos do ano, o MEC nos dá, para a universidade, né, a oportunidade de fazer ajustes no orçamento. Então, por exemplo, pode ser solicitada a troca de custeio para capital, ou de capital para custeio, troca de recursos entre ações, né, entre outras oportunidades. Essas alterações orçamentárias, elas sempre dependem de autorização prévia da gestão da universidade. Depois, outra atividade que nós fazemos é a solicitação de recursos via TED, ou Termo de Execução Descentralizada. O TED, ele é uma espécie de convênio, só que ele é um convênio com algum órgão público, especialmente os que mais acontecem aqui na Unipampa, são convênios com as secretarias do MEC, né, com a CESU, CECADI e com a CAPES. Tá? E também a gente faz a prestação de contas de recursos recebidos por meio de TED, né? Então, só frisando, o TED ele é um recurso extra à LOA. Tá? Depois, outra atividade realizada é a estimativa e reestimativa de receitas próprias, que também ocorre em 5 períodos por ano. Então, o que acontece? Durante este ano agora de 2020, nós vamos fazer a estimativa de arrecadação de receitas próprias para o ano que vem, ou seja, tudo que ingressa por meio de GRU. Tá? São 2 períodos que acontece isso no ano de 2021 agora, estimando a receita para 2022. Depois, lá em 2022, nós vamos fazer a reestimativa de receitas próprias. O que seria? Conforme a arrecadação é feita, nós vamos avaliando se aquela projeção realizada ela vai se concretizar ou não, se ela vai ser a menor ou a maior. Por que isso é importante? Além de ser uma exigência do MEC, obviamente, ela é uma exigência para qualquer alteração orçamentária vinculada às receitas próprias da instituição. Tá? Por isso a importância da reestimativa de receitas próprias. Outra atividade que a divisão de orçamento executa também é o acompanhamento orçamentário. E nada mais é do que uma prestação de contas prestação de contas da parte quantitativa do orçamento, ou seja, das metas físicas e financeiras, tá? Então, nós dizemos se, por exemplo, a meta da ação 20RK era ter tantos mil alunos matriculados, nós temos que dizer que se foi alcançado ou não. E na parte financeira, nós temos que dizer se o recurso foi integralmente executado ou não, e razões para não ter sido executado, né? Isso é feito em parceria com os gestores de ação, tá? Os gestores de ação da universidade são, via de regra, os pró-reitores pró-reitores acadêmicos e administrativos, tá? Acesso aos serviços prestados pela divisão de orçamento. Aqui, rapidamente, eu coloquei alguns links para facilitar o acesso de vocês, tá? Então, quanto à atividade que é mais exigida da divisão de orçamento, são os pedidos de dotações orçamentárias, né, que viabilizam os empenhos. Os pedidos podem ser feitos através desse link que eu coloquei aqui. E nesse link ainda tem também um manual de orientações, né, para fazer os pedidos. E também tem a consulta de pedidos. A consulta de pedidos é onde o solicitante pode verificar os dados orçamentários, pode verificar a disponibilidade dos dados orçamentários que ele nos solicitou, né, que ele nos pediu. Então, é por meio da consulta de pedidos que ele vai ter os dados para encaminhar para a PROAD, para empenho. Aqui eu coloquei também a modelagem desse processo, tá? Eu só queria destacar dessa modelagem um problema que a gente teve, especialmente ano passado, com relação aos recursos que foram empenhados
e depois foram cancelados e não nos comunicaram sobre esses cancelamentos. Por quê? Nós temos um sistema, que é o CEAF, que ele ainda ele é bastante arcaico, é um sistema do governo federal, ele é bastante arcaico, e agora, até em 2020, ele vai ser atualizado com uma versão mais moderna, mas ainda esse ano, 2021, ainda vamos ter esse mesmo sistema. Esse sistema ele não nos permite diferenciar o que é recurso de dotação e o que é recurso de empenho anulado. Então, quando chegou para o final do exercício passado, de 2020, nós tínhamos muitos recursos que estavam anulados e não foram comunicados para a divisão do orçamento. E como o sistema não permite essa diferenciação de forma simples, nós achamos que aqueles recursos estavam aguardando empenho, quando na verdade eles nem iam ser utilizados. Então, a gente pede a todos os solicitantes, né, a todas as unidades, que tenham esse cuidado. Se um recurso foi anulado e ele não vai ser mais executado, a gente pede que seja comunicado à divisão do orçamento para a gente fazer o recolhimento com antecedência desses recursos para execução orçamentária ocorrer da forma mais tranquila possível, né? Também coloquei aqui a carta de serviços, que tem mais alguns detalhes sobre essa atividade de pedido de dotação orçamentária. Sobre a transferência externa de recursos, pedido de notas de crédito. A transferência externa de recursos, ela ocorre muito. Por exemplo, o campus Uruguaiana é um campus que utiliza bastante a transferência externa de recursos para o pagamento de aquisição de cobaias. Por quê? A nota de crédito é a forma de repasse de recursos orçamentários para outro órgão público. Então, a Uruguaiana costuma adquirir cobaias essa aquisição. Então, aqui, eu coloquei a carta de serviços, né, desse processo e coloquei também o formulário que é necessário preencher para fazer essa solicitação. Com relação à transparência da execução orçamentária, nós publicamos semanalmente relatórios orçamentários no site da divisão do orçamento, que são estes 5 aqui. O relatório orçamentário geral. O que apresenta ele? O que ele apresenta? Ele apresenta todos os recursos que foram descentralizados por unidade. No caso, por exemplo, do campus Alegrete, ele demonstra todos os recursos da ação da manutenção, da ação da 20GK, do fomento, né? Todos os recursos de capacitação. Em suma, ele resume tudo o que foi recebido pela unidade de todas as ações orçamentárias. Depois, nós temos o relatório de despesas da matriz de custeio, que obviamente só apresenta os recursos vinculados à matriz dos campi, né? Temos também o relatório de diárias e unidades da reitoria, e temos o relatório por PTRES, Programa de Trabalho Resumido. O Programa de Trabalho Resumido vamos dizer assim, que é uma subdivisão de cada ação orçamentária. Por exemplo, na ação 20GK, que é de fomento ao ensino, à pesquisa, à extensão, e a pós-graduação, a ação 20GK, ela tem 2 PTRES. Comumente, em cada ano, ela tem 2 PTRES. Um que é o de bolsas, que é para análise separado das bolsas, e um para as demais despesas da ação, tá? Esse PTRES ele é instituído pelo próprio governo federal, não é uma prática da instituição, é feito pelo governo federal. Depois a gente tem também o relatório PTRES para o grupo de despesa, onde o orçamento institucional é dividido, então, em despesas correntes e despesas de capital, e também aí vem o detalhamento por PTRES. Então, aqui eu deixei o link. Só queria frisar que ainda nós não, até o momento, a gente não disponibilizou ainda esses relatórios, porque o orçamento institucional, ele, por enquanto, ainda aguarda a aprovação da LOA, né, pelo Congresso Nacional. Mas nos próximos dias, a partir, acredito, da outra semana, a gente já vai fazer a disponibilização desses relatórios, mesmo sem a LOA, mas pelo menos com esses valores emergenciais que estão sendo
disponibilizados às unidades. Eu coloquei aqui também as demais cartas de serviços da divisão do orçamento, né? E a modelagem e manualização desses processos. Também pode ser encontrado no outro link. Então, aqui tem mais informações sobre alterações orçamentárias, estimativa de receitas, solicitação de TEDs, prestação de contas de TEDs, acompanhamento orçamentário, entre outros. Bom, sobre o orçamento 2021. A PLOA 2021, né, porque a gente ainda não tem a LOA, a gente só tem a proposta de lei orçamentária anual, ela teve uma redução de 18,2% em relação ao nosso orçamento de 2020. Então, isso já é um fato negativo. Além disso, devido ao teto de gastos públicos, nós vamos ter novamente 2 unidades orçamentárias. Ou seja, a unidade 1, que está aguardando aprovação pelo Congresso Nacional, que ela é na razão de 40%, e a unidade 2, que num segundo momento também vai ficar aguardando a aprovação do Congresso Nacional, que corresponde esse ano a 60%. Então, nós só teremos, em princípio, garantido os 40%. Os outros 60% nós vamos ter que aguardar pela aprovação do Congresso Nacional. Até o momento, os recursos recebidos foram só de custeio, e nós recebemos 2/18avos da unidade 1. Então, do orçamento institucional da unidade 1, que é de 40%, esse valor ele foi dividido em 18 partes e nós recebemos até o momento só 2 partes. Tá? Então, é um valor bem abaixo da necessidade mensal das despesas da instituição. Com relação à matriz de custeio 2021, o valor global da matriz de custeio, incluindo unidade 1 e 2, está previsto para ter 1.400.000, tá? Sendo que a unidade 1 vai ter 560.000 e a unidade 2 vai ter 840.000. O valor imediato que vai ser disponibilizado aos campi, ele vai ser de 1/18avos sobre a matriz de custeio unidade 1, ou seja, sobre os 560.000. E aí, desse valor, a gente vai aplicar os percentuais da matriz de custeio 2020 ainda, né? Porque a formulação da matriz de custeio 2021 está aguardando pela finalização do segundo semestre de 2021. Perdão, a finalização do segundo semestre de 2020. E nessa matriz de custeio 2021, o pessoal ali da divisão de planejamento, junto com a gestão da Proplan, eles estão analisando a viabilidade de uma matriz de combustíveis, né? Estão fazendo estudos para isso, e também de uma matriz de diárias, sendo que essa última, ela vai ser contingenciada até que haja, ou seja, ela vai ficar reservada, esse valor não vai poder ser utilizado, até que haja a aprovação da unidade 2 do orçamento, tá? Então, como não tivemos recebimento de capital até o momento, o capital não está disponível, né? E também, após a disponibilidade do capital para a instituição, se precisa verificar a viabilidade ou não de haver disponibilização, né? Mas a pró-reitora, a nossa pró-reitora, a professora Viviane, ela já disse que, eventualmente, poderá ser trocado recursos da matriz de custeio por recursos de capital, né? Mas isso precisa ser analisado, né, a viabilidade disso. Mas é uma possibilidade. Bom, então, após passar aqui o panorama do orçamento 2021, eu já estou finalizando a apresentação, queria agradecer pela atenção de todos, tá? E colocar à disposição ali o e-mail do orçamento, né, para quaisquer dúvidas que ainda haja, e também estou disponível aqui junto com a professora para esclarecer algumas dúvidas que ainda se tem. Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, eu sou Rafael Fis, sou arquiteto e estou hoje como coordenador de infraestrutura, né? Então, eu vou apresentar um pouco sobre os nossos procedimentos, tudo que envolve ali a coordenadoria de infraestrutura da Proplan. Então,
mais focado na parte de solicitação de obras, né, de projetos, e também falar um pouquinho sobre a manutenção. Tá? Vou botar aqui. Só me confirmem, por favor, se estão vendo a minha tela. Sim, Rafael. Ok, obrigado. Bom, vou botar aqui. Então, começar a falar um pouquinho sobre o organograma ali da Proplan, onde que a gente está inserido, só para deixar todo mundo mais familiarizado, né? Então, a Proplan, ela é constituída de duas coordenadorias, né? A Coplan, que o orçamento está inserido, né? A colega Jaque, que apresentou antes, e aí tem a Coordenadoria de Infraestrutura Coinfra. Eu coloquei aqui também as siglas do SEI, né? Caso algum queiram mandar algum processo, alguma coisa, já sabe onde nos achar. E a Coordenadoria de Infraestrutura, ela está composta por essas 5 divisões, né? A divisão de Planejamento Ambiental, Arquitetônico e Urbanístico, faz os projetos, projetos arquitetônicos, planos urbanísticos, né? E trabalha também bastante na parte de licenciamento ambiental. A divisão de projetos complementares e orçamentos, que são aqueles projetos de redes de água, de eletricidade, da parte também interna dos prédios, né, externa, e os projetos de PPCI, e também faz os orçamentos das obras. Divisão de fiscalização de contratos de obras, que aí também é a parte mais do pessoal que fiscaliza efetivamente, né, tanto a fiscalização administrativa como a fiscalização técnica também. Tem a divisão de manutenção, né, que cuida dessa parte dos contratos de manutenção, que eu vou falar mais no final da apresentação. E ano passado também a gente né, foi inserido a parte do sistema de bibliotecas e editora, né, que era originalmente ligado ao gabinete, e a gente inseriu aí também agora na parte da infraestrutura, né. Depois a colega Kátia também, ela vai fazer uma breve apresentação também a respeito dessa parte dos repositórios digitais, dos acervos, enfim. Bom, então entrando na parte de solicitação de projetos de obras, né? Então isso começou em 2019, nós fizemos uma orientação técnica, né, mais formal, a respeito de como a gente estava encarando essa parte de solicitação de projetos. E essa orientação, ela está no nosso site ali da Proplan, deixei aqui o caminho, tá? Vocês podem ver ela na íntegra. Eu até inseri uma revisão ontem a respeito dos nomes das divisões, porque como a gente teve uma mudança no organograma, ela ainda não estava atualizada. E aí tem, né, mais ou menos como abrir o processo, né? E aí, a gente, né, todo esse processo ele também foi mapeado pelo escritório de processos, enfim, e a gente dividiu ele em 2 fases. Então, a gente tem primeiro uma fase de solicitação e análise desse pedido, né, que envolve a solicitação pelo formulário, que eu vou explicar logo em seguida. Aí a gente faz um programa de necessidades, né, o pessoal de projetos ali com os usuários, né, com o solicitante desenvolve esse programa de necessidades, faz os levantamentos de dados necessários, né, tanto para quantitativo, dimensionamento, como os dados do local lá também. E aí a gente faz um parecer técnico de viabilidade, né, que é para mais ou menos ter né, esse parecer de o quão viável é essa solicitação, essa solicitação de obra, né, para a gente seguir o processo adiante. Aí, então, depois já na fase de projeto, né, nós fizemos primeiro um estudo preliminar, né, isso é o processo mais completo, né, tem alguns processos mais simplificados que algumas fases, enfim, elas se confundem, né, e daqui a pouco a gente já avança um pouquinho mais, né, mas, né, no processo completo, tem um estudo preliminar, que, por exemplo, no caso de um edifício, vai ter ali a definição dos espaços, das áreas, enfim. Logo em seguida, depois, um anteprojeto, que é um pouquinho mais detalhado, mais completo. Depois, os projetos de licenciamento, são os projetos de aprovação, tanto prefeitura como corpo de bombeiros. Às vezes tem algum processo que a gente tem que aprovar também no DAEB ou Corsan, né, dependendo da cidade. E aí depois, os projetos executivos, que são os projetos com nível de detalhamento para execução. E aí, por fim, né, toda a documentação para licitação, com orçamento, todas as licenças, enfim, tudo que a gente precisa para mandar licitar.
tranquilo até aqui? Bom, depois aí no SEI, né, como que a gente, para inserir esse formulário, a gente começa, né, iniciando um processo, né, tem ali o tipo do processo que é ProPlus, solicitação de projetos, e aí o primeiro documento desse processo é esse formulário de solicitação de projetos. Então, começando aqui isso aí já no formulário, né, já não sei a estrutura que nós montamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat ali. Que é muito estranho, porque, né, enfim, a gente não tem nenhum feedback, né, da apresentação. Acho que está tranquilo. Então, voltando. Então, a identificação do projeto, né, a gente pede um título ali do projeto, é prédio acadêmico, tal, enfim, alguma coisa, né. A identificação do campus, a identificação do tipo de obra, essas definições estão lá naquela orientação técnica, né, de qual seria o tipo de obra, e o endereço da obra, que geralmente, né, vai ser o endereço do campus. Depois a equipe solicitante, né, que vai ser aquela equipe que a gente vai estar em contato mais direto durante a execução do projeto, né. Então, ali a gente pede a indicação de nome, cargo e CIAP, e a ideia é que isso seja uma equipe solicitante, né, que tenham várias pessoas que possam nos auxiliar ali em todo o desenvolvimento do projeto, né, a partir das necessidades, enfim. A gente inseriu ali uma restrição, né, dos diretores para reitores, chefe de gabinete, só para ter um pouco mais de controle, assim, da quantidade de solicitações, né, e para isso ter um pouco mais organizado por campos, né. Então, pelo menos ali o diretor que assine junto, mas geralmente o pessoal que mais tem feito isso são os coordenadores administrativos. Depois entra na parte da justificativa da solicitação, né? E aí a gente tem alguns critérios ali, só para a gente entender um pouco mais a demanda, né? Quanto mais completo for esse formulário, melhor para a gente conseguir analisar o processo. Tá? Então, alguns campos vocês vão ver que não são necessários em todos os tipos de processo, né? Mas quanto mais completo for, melhor. Então, entrar com uma justificativa, os objetivos, né, a ser alcançado com esse projeto, quais são os usuários, né? Às vezes vai ser toda a comunidade acadêmica do campus, às vezes vai ser um curso específico ou um laboratório de pesquisa específico, né? A vinculação ao PDI. Então, tudo conseguir, né, encaixar no PDI, fica mais fácil a gente justificar depois isso como obra, né? Vinculação aos projetos políticos pedagógicos ali, né, dos cursos abrangidos. Daqui a pouco é um laboratório específico que está inscrito lá no PPC e não está não tá disponível ainda. Então, né, isso até para a gente também ter essa vinculação, né, do projeto. Às vezes tem também a questão dos relatórios de avaliação do MEC, né, então, enfim, o índice lá que é sobre sala de professores, né, não tem no campus ou não está suficientemente, enfim, teve algum relatório que apontou isso como insuficiente. Então, também isso entra como justificativa do projeto, né. E ali, legislação e normatização. Às vezes tem questões não sei, de Anvisa, de vigilância sanitária, né, ou alguma questão, enfim, de alguma outra normativa, né, que não normal, que a gente está mais afim, assim, com questão de PPCI, de acessibilidade. Isso é uma coisa específica que, né, o próprio solicitante já saiba e que a gente vai ter que levar em consideração também na hora de elaborar o projeto. E aí a questão é, se for o caso de uma reforma, né, ou uma adaptação, a gente pergunta ali se a infraestrutura já está instalada em alguma área, né? Às vezes é só uma ampliação, uma qualificação do local, ou assim, o lugar que a gente está é insuficiente, e a gente pede ali a descrição da área que está sendo ocupada. Claro que também, durante a elaboração, o preenchimento desse formulário, né, se tiverem alguma dúvida, pode entrar também já em contato com a gente, né? E a gente auxilia ali no preenchimento.
Aí entra na parte das características do projeto, né? E aí indicar um programa de necessidades básicas. Claro que depois nós vamos, junto com o pessoal, né, junto da divisão ali de projeto arquitetônico ou projeto complementar, a gente vai elaborar isso de uma forma mais detalhada, né? Mas isso ali o que, enfim, quais são as necessidades desse projeto, né? Então, ambientes, tantas salas de aula, ou tantos, né, o laboratório, ou um laboratório, enfim, auditório, enfim, o que for, né? Os ambientes, o número de usuários que ocuparão esse ambiente, é para tantas pessoas, né, ou tem tantos servidores, né, enfim, no caso de uma biblioteca, tantos servidores fixos, mais tantos alunos, né, e uma área aproximada, né, enfim, que tem para atendimento dessa demanda, né. E aí a gente já pede também se tem algum caso de alguma incomodidade, né? Então, poluição sonora, às vezes é uma atividade que, enfim, pode ter algum equipamento, alguma coisa que realmente possa atrapalhar o restante do ambiente, algum material tóxico, corrosivo, fluxo de veículos, enfim, pode ter várias questões só para a gente ter também até um norte, né, na hora de como localizar ou de qual será o tratamento para esse tipo de ambiente. Localização do projeto, né, às vezes no próprio campus já tem alguma sugestão, né, enfim, se tiver, às vezes a gente recebe também algum croquis, né, enfim, tem alguém que entenda um pouquinho melhor, já vai lá, já faz algum desenho, né, da própria localização. E aí algumas questões de infra, né, se tem rede elétrica, se tem rede de água, se tem internet, como é que está o acesso para essa área, se tem alguma restrição ambiental, enfim, sabe que tal lugar ali está próximo a uma APP, ou daqui a pouco está numa cidade que tem uma restrição patrimonial, né? Então, claro, de novo, né, quanto mais completo isso for, melhor para a gente conseguir analisar o projeto, né, mas isso a gente vai conferir também depois quando a gente estiver elaborando o projeto. Se tiver outros condicionantes também. E aí um gerenciamento de impacto e risco, né, é uma questão também. Como que a gente, o que vai gerar quando a gente fizer, ou que se a gente não fizer e seguir essa situação, né? Quais são os impactos positivos e negativos, né? Lembrando que os impactos, eles podem ser positivos. Vai melhorar a qualidade de vida do servidor, a qualidade de vida dos alunos, né? Enfim, vai melhorar o índice lá do NEC, alguma coisa nesse sentido, né? E aí o risco do projeto ser ou não ser executado. Se o projeto for executado, o que pode acontecer? Ou se ele não for executado, né, o que pode acontecer em relação a essa situação, né, que está gerando essa necessidade? E algumas alternativas, assim, alguns casos, obviamente, não vai ter alternativa, né, é aquilo realmente que está sendo pedido, mas daqui a pouco pode ser, se não construir, enfim, a gente vai ter que alugar um prédio, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Só um exercício ali também para a gente poder pensar, né, formas alternativas, né, para atendimento. Previsão de recurso orçamentário, né? Às vezes pode ser que tenha já alguma sinalização, né, de uma emenda parlamentar, ou é uma questão de convênio com, enfim, ou com alguma empresa, ou com algum outro órgão, né? Então, se já tiver essa previsão, né, já tiver algum valor destinado a isso, só para a gente também entender mais ou menos, né, qual é o tamanho desse projeto, né, para a gente dimensionar ele, fazer uma coisa um pouco mais condizente, né, com essa previsão, né? Isso aí, se souber se tem essa previsão, né? E aí no final do formulário, né, tem essas declarações que é quase como, né, um termo de compromisso ali da equipe solicitante, né, para a gente, enfim, ter essa segurança também, né, de como que vai, né, do início desse projeto, né, mais para o futuro, né. Então, ali que a solicitação, ela passa por análise da coordenadoria de infraestrutura, né, a gente tem um limite de equipe, então nem sempre a gente consegue fazer todos os projetos solicitados
no ano, né? A solicitação, né, que a gente trata como solicitação de projeto, né, e não mais como solicitação de obra, como era antigamente, porque a solicitação de obra a gente depende do recurso orçamentário, né? Então, às vezes a gente pode ter o projeto até para ir atrás de recurso, né? Enfim, procurar um TED ou algum tipo de fomento, né? A questão ali da equipe ser responsável por fornecer as informações relevantes, né, que vai ser esse pessoal que a gente vai estar mais em contato, né, na hora de estar desenvolvendo o projeto. Tem a questão ali depois de dar o aceite no estudo preliminar, né, a gente vai montar uma proposta e aí o solicitante vai analisar ali, enfim, né, ver se está de acordo com o que foi solicitado. E aí é só um lembrete ali, né, obviamente a gente sabe que tem essas demandas de um modo mais global, assim, na universidade, né? Mas que tem essa questão dos contratos de limpeza, de manutenção, né? Que quanto mais área, esses contratos eles vão ficar mais caros, né? Enfim, ou a gente vai ter que ter alguma outra maneira de otimizar eles. Vai ter a questão da energia elétrica, da água, né? Água e esgoto. Vai ter que ter uma previsão de imobiliário, né? Quando a gente trata em obra, a gente não entra nessa parte do imobiliário, né? A gente não pode, a gente tem uma vedação legal de licitar juntos, né? A gente não consegue listar o projeto com o imobiliário dentro, né? Então, isso tudo tem que entrar no planejamento ali, não necessariamente esses recursos são do campus, né, da questão da matriz orçamentária, mas tem que lembrar que tem essas outras demandas que não entram necessariamente junto na demanda da obra, né? Bom, da parte do formulário era isso. E aí um lembrete lá daquela primeira tela, né, que eu mostrei do nosso site, tem um linkzinho e aí tem uma planilha ali com todas as solicitações de projetos que foram criadas, tá? Então esse formulário ele nos ajuda muito porque ele cria sempre no SEI uma numeração sequencial, né? Então começou lá em 2019, tinham as primeiras. Alguns aqui estão falhados porque quando é criado e excluído, o número se perde, né? Então a gente já tem até algumas demandas aqui que chegaram em 2021. Então isso está disponível ali no nosso site, né? Os processos eles são sempre públicos, então qualquer pessoa pode ali olhar o processo e pesquisar no SEI, né? Tem mais ou menos ali a adequação do objeto, né? Que é o título do projeto e aqui o solicitante, né? Tem alguns que nós mesmos criamos, assim, né? Por exemplo, as adequações de PPCI, que não necessariamente, né? Algumas demandas nós mesmos identificamos que precisam ser feitas, né? Não necessariamente a gente vai aguardar uma solicitação formal do campus, né? Quando a gente sabe que são obrigações legais, por exemplo. Né? Bom, então essa foi a parte dos formulários de solicitação, né? Dos processos, e é muito importante, assim, que isso venha formal mesmo, assim, em relação aos formulários, até para a gente conseguir ter esse controle. Isso nos ajuda bastante, né? Quando a gente tem que listar todas as nossas as necessidades, né? É bom a gente sempre ter essa planilha, né? Essa listagem dos formulários, né? Que a gente consegue ter essa visão geral, assim. Bom, então aqui eu vou mostrar como que a gente apresentou o planejamento das obras no ano passado, né? O número aqui está 2020 de propósito, que são exatamente os mesmos layouts que a gente apresentou para as equipes diretivas no ano passado, né? O Vianney deve ter comentado que nós fizemos algumas reuniões de planejamento, né, com os diretores, né, primeiro uma geral e depois fizemos específica para cada campus, né? Então, eu imagino que esse ano nós vamos repetir também nas próximas semanas. Então, como que a gente tratou a metodologia do planejamento das obras, né, no ano passado? Em 2019, a Coinfra fez um diagnóstico, né, nós visitamos todos os campi, fotografamos, fizemos um cadastro ali de todas as salas, como é que estava a questão de manutenção, como é que estava a questão dos revestimentos, enfim, né, alguns equipamentos. Então, com base nesse diagnóstico, a gente estabeleceu algumas demandas, né, por exemplo, aquela questão de PPCIs, algumas reformas, né, que a gente já identificou. E aí também a gente, né, analisou
essas demandas que já estavam vindo através desses formulários, né? E alguns processos que estavam com ofícios, assim, só sem ter a formalização através do processo, né? Então, para esses casos, a gente, né, respondeu o processo solicitando que inserisse, né? Pode ser no mesmo processo, mas só para inserir ali o formulário para a gente ter esse controle, né? A gente estabeleceu alguns critérios de prioridade para a elaboração de projetos, né? Então, alguns que eram questões urgentes, assim como o PPCI, por exemplo. A gente analisou como que estavam os processos, né, os projetos que nós já estávamos em elaboração, então aí entra esse critério da completude do processo, enfim, alguma coisa que estava faltando pouca coisa, então a gente deu um pouco de prioridade para isso, porque estava faltando menos coisa, e também em relação à estimativa de valor, né. Com base nisso, e aí, então nós analisamos os limites orçamentários de investimento que nós tínhamos ano passado, e a gente colocou ali tudo que a gente já tinha comprometido com o contrato em andamento. Então, tem a obra tal, que vai precisar, alguns precisavam de aditivo ou de reajuste, né, que é uma questão contratual, enfim, o preço da construção sobe, nós contratualmente temos que pagar mais por essa obra, né, então isso está previsto no contrato, são questões que anualmente vão comprometendo o orçamento, né. E aí, com base nisso, né, com a base de uma estimativa dos valores desses projetos que a gente já tinha identificado, né, nós fizemos uma reunião com a gestão, com o reitor e com o vice, até para alinhar esses critérios, assim, como que a gente estava encarando essa parte do planejamento de obras, né, lembrando que era o primeiro ano da gestão, assim, então a gente teve esse trabalho de alinhamento, né. Então, nós, aí, né, com base nisso, a gente já conseguiu chegar numa apresentação para os campi com alguns projetos, algumas obras que a gente já tinha identificado. Claro que nesse momento da apresentação se colocou também em discussão, né, algumas prioridades foram ajustadas, enfim, para a gente ter esse planejamento do ano, né. Lembrando que, claro, o planejamento é diferente também da execução. Tem algumas situações também, né, lá no início do ano, né, em março, abril, quando a gente estava fazendo isso, a gente não tinha como prever algumas situações que acabaram acontecendo durante o ano, né. E aqui os critérios que que a gente apresentou, né, como planejamento para a obra, né. Então, as obras de segurança e acessibilidade, né, PPCI, que a gente também entra com a parte de adequação de corrimão, de rampa, né, como critério também adequação, né, primeiro adequação dos prédios existentes antes de construir estruturas novas, né, aquelas obras que tivessem um maior alcance de usuários, né, por exemplo, reforma de biblioteca, essas questões assim que envolveriam toda a comunidade acadêmica, né, enfim, de ter algo para um grupo um pouco mais restrito. A gente também fez algumas ações voltadas para assistência estudantil. Né, em 2020, nós tínhamos 2 casas do estudante praticamente prontas, né, que era de Dom Pedrito e Jaguarão, tinha de São Borja também. E aí a gente estava faltando uma parte do PPCI, que era o alarme de incêndio, então nós fizemos essa contratação também, né, como ação de assistência estudantil. E aí, como critério também, a retomada de obras paralisadas, né. Então, aquelas obras que a gente, né, fica aqueles esqueletos, assim, aquela coisa horrorosa, então, com certeza, isso sempre entra nos critérios de planejamento, né. Mas também a gente, essa parte da retomada de obras paralisadas também, depois a gente também conseguiu encaixar isso, que eram os critérios de distribuição de recurso do MEC, né. Então, é importante a gente também estar alinhado com o que o MEC estava disposto a repassar recurso em relação aos TEDs, né. E aí, isso está bem dentro do que diz o PDI, né? O PDI 2019 a 2023, né? Priorizar os investimentos nos requisitos legais com o objetivo de atender a regularidade e segurança patrimonial, né? Quanto aos planos de PPCI, né? Então, e também, né, a expansão da infraestrutura condicionada à conclusão das obras inacabadas, adequação dos espaços físicos, consideradas as normas de segurança.
Então, a gente, né, nesses últimos anos, a gente, da parte da infraestrutura, a gente já estava entendendo, assim, que estava começando, né, começando não, mas estava no momento de a gente pensar mais na adequação dos espaços, assim, do que a gente já tinha, né, como a infraestrutura estava chegando, enfim, está chegando perto dos 15 anos, assim, algumas questões a gente já tem que pensar nessa parte da manutenção, né, da adequação mesmo, né. Então, só para exemplificar, né, que a gente está seguindo também o PDI nessa parte dos critérios de planejamento. Eu lembrei de uma questão sobre os PPCIs também. A gente tem um passivo bem grande em relação à regularização deles, né? Então, a gente tem uma boa parte já dos prédios que a gente tem PPCI, a gente tem trabalhado bem focado nisso nos últimos anos. Então, né, recentemente, a gente teve a obra lá em Alegrete mesmo, na obra do administrativo e dos 2 acadêmicos. Agora, nessa semana, a gente conseguiu o alvará, depois de uma obra também bem extensa, assim. Então, claro, para a gente é sempre uma alegria a gente poder compartilhar isso, mas a gente sabe que a gente tem muito trabalho pela frente também dessa parte de regularização dos PPCIs. Claro, a gente está focando bastante também em alguns prédios pequenos, que é PPCI simplificado, então isso também a gente vai precisar de uma parceria aí do campus, né, em relação a esses processos. Que é essa parte do que eu encaixar agora, que é isso, assim, a gente fez um processo no ano passado, talvez vocês já tenham visto aí pelas caixas, não sei, que era sobre a responsabilidade pelo uso e manutenção desses projetos de PPCI, né? Então, quando a gente faz um PPCI, quando a gente protocola no Corpo de Bombeiros, tem sempre ali o responsável técnico pelo projeto, né? Dependendo do caso, quando é o projeto completo, tem o responsável técnico, que essa responsabilidade fica com os engenheiros da Coinfra, e tem também um responsável pelo uso, né? Que é aquela pessoa que vai manter o PPC em condições e o uso em condições, né? Porque o PPC está muito atrelado com a ocupação dos espaços. Então, se a gente diz ali que ele é uma sala de aula, ele tem que ser uma sala de aula, porque isso está atrelado a um cálculo de população, a uma medida de segurança, né? O próprio risco do prédio, ele está muito ligado a isso. Então, né, por isso a gente pede que tenha muito essa colaboração, assim, de se tiver alguma mudança de uso, alguma mudança de layout, né, que isso passe pela Coinfra, porque a gente precisa que isso esteja adequado ao PPCI, né? Ou o PPCI que já está aprovado, ou algum projeto que a gente esteja desenvolvendo, né, em relação a isso. E aí, a gente tem os PPCIs simplificados, que eles são para aquelas obras, agora não lembro se é menos de 300 ou menos de 200 metros quadrados, mas a gente tem alguns prédios que se enquadram nessa questão do plano simplificado, com risco baixo também. E aí é um processo bem mais simples, assim, que é só a instalação de placa, de extintor, de iluminação de emergência, e aí o cadastro ele é feito pelo responsável pelo uso. Então aqui recentemente, né, a gente teve uma resposta nesse processo perguntando justamente como é que funcionaria nessa troca de gestão, né, que nos planos estão os coordenadores da gestão passada responsáveis, né, a gente já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a gente vai pedir a mudança ali de responsável pelo uso, né. Então, a gente já teve uma resposta ali solicitando que os coordenadores já façam esse cadastro, né, tanto no SISBOM, que é esse sistema do Corpo de Bombeiros, como também no SOL, que é esse sistema online de licenciamento. Isso é uma novidade, assim, acho que a gente até nem utilizou ainda, que os planos agora eles vão ser protocolados totalmente online. Então, isso para a gente é muito fácil, assim, porque economiza, muito mais fácil, né? Economiza em cópia, economiza com esse transporte do projeto, né? Um assina num lado, assina no outro, manda, protocola, enfim. Então, algumas cidades já estão disponíveis, né? Se não me engano, São Borja está aqui, são só 2, eu acho, das da Unipampa, que estão disponíveis já nesse sistema, mas isso aí provavelmente vai ser implantado em todo o estado, e aí a gente já pede que
que os responsáveis ali façam o cadastro no sistema. Apresentar também esse é um trabalho do EPROC, né, que são os relatórios interativos feitos no Power BI lá da Microsoft. E aí teve um relatório que eles fizeram em relação às obras, né, que é bem interessante. Então, o caminho para acessar ali esses relatórios do EPROC, né, no site da Proplan, Coordenadoria de Planejamento, Divisão de Planejamento Estratégico, Núcleo do Escritório de Processos. E aí, na página do EPROC, tem relatórios interativos, relatórios administrativos. Tem vários relatórios, é bem interessante dar uma olhada nessa parte ali. E aí, dentro dessa área dos relatórios administrativos, tem o relatório das informações das obras da Unipampa, né? Então, aqui eu marquei ele interativo porque dá para mexer aqui tanto na situação da obra como no campus, né? Que eu botei as obras em execução e aí todos os campi da Unipampa, né? E aqui a gente tem, né, os relatórios, tanto o percentual de conclusão, como o valor também da obra, né? Essas informações, elas são retiradas do CIMEC, que é um sistema do MEC ali, que a gente ele tem esse módulo tanto das obras, né? Como tem também o módulo dos TEDs ali. Então, é o sistema que a gente utiliza para esse gerenciamento. Então, a gente extrai a informação do sistema, manda para o pessoal do EPROC e eles atualizam o relatório, né? A gente tem atualizado ele uma vez por mês. Então, a última atualização aqui foi dia 2 de fevereiro, que é mais ou menos a frequência que a gente atualiza, né, as informações no CIMEC em relação às obras, né? Então, cada mês a gente faz uma medição da obra ali. Então, a gente insere as informações no sistema e depois extrai o relatório para passar para o EPROC. Bom, dessa parte também finalizou. Falar um pouquinho sobre a parte da manutenção ali, né? Que é gerenciado pela divisão de manutenção da Coinfra. Então, nós temos alguns contratos de manutenção vigentes, né? Então, nosso contrato mais antigo ali, tá, só por ordem de data, da manutenção dos extintores, né, que é a empresa que foi contratada para isso, né. Tem o contrato de manutenção predial, que é da Sulclean, da manutenção de elevadores, tem mais uns 2 ou 3 contratos que eles estão encerrando nesse ano, então eu nem coloquei aqui, porque eles vão ser todos incluídos neste contrato da SR Engenharia, né. Então a gente fez um único contrato para a manutenção de todos os elevadores da Unipampa, né. Então, à medida que esses outros forem sendo encerrados, que eles terminam agora por junho e julho, eles vão ser inseridos também através de ordem de serviço nesse contrato 51. Esses 3 contratos aqui, o 1, o 2 e o 8 de 2021, são contratos que foram originados de um pregão de registro de preços, né? Então, a gente fez para essa parte de manutenção, que às vezes não era feita pela própria equipe, né? Principalmente a parte da pintura externa, impermeabilização de lajes, marquises, e a gente tem também o contrato de pintura interna, né? Isso aqui nós temos uma certa quantidade que está registrada nessa ata, né? Que a gente tem em contrato, e a gente está trabalhando a partir de ordens de serviço, né? Então, a gente utilizou já esse contrato de pintura interna para pintar um prédio, enfim, um prédio da reitoria ali que a gente estava entregando, e a gente precisava... mas a ideia é a gente fazer esse levantamento de quais são as maiores necessidades ali nos campi, né? E a gente poder fazer essas ações de pintura e impermeabilização, né? Não, né, já adiantando assim, não vai dar para pintar todos os prédios da Unipampa de uma vez só, né? A quantidade que a gente tem no contrato, mas é uma ação que a gente pretende repetir esse ano, né? Para a gente ter uma ata válida e a gente, se tiver recurso, a gente empenhar nessa ata. E aí a gente tem esses 2 contratos, né, que são pregões que estavam sendo finalizados agora no início do ano, que é de limpeza de reservatórios, né, limpeza e higienização, e também de manutenção e instalação de ar-condicionados, né. Eles não têm número ainda, que eles não foram assinados, né. Isso é porque realmente é coisa que está acontecendo ali nos últimos dias. Então, esses são os contratos que a gente gerencia ali dentro da Coinfra, né.
a maioria deles na divisão de manutenção. E a parte de chamados, né? Então tem o Gaúcha ali, que é o sistema ali geral dos chamados, né? E aí no Gaúcha tem, né, naquele cantinho ali onde pede da parte de TI, né, TIC ou manutenção predial, ali se escolhe. Né? Então, os usuários em geral, eles têm o perfil para solicitar manutenção predial. Tá? Então, eles fazem um chamado ali e essa solicitação cai para o fiscal setorial do campus, né, que é o fiscal que está na portaria ali desse contrato de manutenção, que vai repassar diretamente a demanda para a equipe de manutenção do campus. Né? E algumas pessoas, né, os coordenadores, os fiscais setoriais, têm esse outro perfil, que é o chamado para a coordenadoria de manutenção. Né? Isso foi ainda da época que era coordenadoria. E aí faz o chamado para a divisão de manutenção, às vezes tem que fazer algum estudo específico, enfim, tem que mexer na rede da tomada, enfim, uma rede de tomadas de um laboratório, então se a gente tiver que fazer alguma análise, né, ou algum outro contrato que dependa de um chamado mais geral, assim, tipo manutenção de ar-condicionado, enfim, aí fazer esse outro chamado, né, que ele é um pouco mais restrito aos coordenadores, né, para a coordenadoria de manutenção, divisão, no caso, para a gente analisar e depois fazer esse chamado para as outras empresas, né. Então, esse fiscal setorial, ele nos auxilia ali, né, tanto nessa parte dos chamados, como também depois na parte da gente pagar, né, fazer o pagamento mensal, no caso desse da empresa desse da Sulclean, né, do contrato de manutenção predial, né. Então, esse é um instrumento que a gente inseriu nesse último contrato de manutenção predial, o 21, que é o IMR, né, não lembro agora o que é o RUI, mas é de medição de resultados, acho que é instrumento de medição de resultados, né, que é um formulário ali também, que é preenchido, né, se a empresa cumpriu todas as obrigações, qual é o nível de qualidade desse serviço que estava sendo executado, né, naquele mês. Então, isso parte, né, do preenchimento desse relatório mensal pelo fiscal setorial do campus. A fiscalização administrativa do contrato que está na divisão de manutenção analisa esse IMR e envia para a empresa emitir a nota fiscal, né? Então, esse IMR, dependendo, ele pode gerar algum desconto no valor que a gente paga, né? Dependendo da qualidade do serviço. Então, a gente envia esse IMR para a empresa emitir a nota fiscal do serviço efetivamente executado, né? Então, quando a empresa emite a nota fiscal, o gestor do contrato, que nesse caso é o Thiago Moraes, né, que é o chefe da manutenção, ele vai atestar a nota, a empresa confirma ali no processo o ateste, e aí a divisão de manutenção envia para a DEFIN para fazer o pagamento. Então, eu queria mostrar mais ou menos ali como que a gente tem esse fluxo, né, para demonstrar também essa parceria que a gente tem que ter com o campus, né, em relação à fiscalização setorial. E era isso, né? Deixei ali o nosso contato ali da Coordenadoria de Infraestrutura no SEI, que é a Caixa Coinfra, né? Mas também mandar para a Proplan, certamente é encaminhado para a gente ali. O nosso e-mail geral do obras@unipampa.edu.br e também o meu VoIP, né? Se precisarem de alguma coisa, né? Enquanto a gente está nessa parte do home office, a gente não tem um VoIP setorial ali, mas qualquer coisa podem entrar em contato. E era isso. Muito obrigado, pessoal. Sim, esse processo ele é bem novo, assim, a gente nunca tinha feito, né, o pregão, então a gente ainda não tem um procedimento formalizado, assim, em relação a ele, né, mas acho que pode encaminhar ali, ou pelo SEI, ou por e-mail, também para a gente fazer até para a gente fazer esse dimensionamento, assim, é para pintar o pré-edital, então a gente ter esse quantitativo ali de metros quadrados, enfim, para ver o que cabe no contrato que a gente já tem, né, nos valores que a gente já tem. Então, realmente, a gente não tem um procedimento ainda formal, porque é um processo inédito ainda, né, a gente não teve gerenciado ali ainda um contrato de pintura, mas pode encaminhar ali por e-mail ou pelo SEI também, para a gente
poder dar uma atenção a essa demanda. Claro, Beatriz, em alguns casos a gente tem ciência, né? Então a gente pode analisar ali caso a caso, né? E essas questões pontuais, assim, do campus, né? Com certeza a gente vai ter essa reunião, como comentou a Viviane mais cedo também, em cada campus, né? Para a gente poder analisar pontualmente todas as situações. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Rafael, pela apresentação, a Jaqueline também, parabéns. Só para aproveitar a oportunidade, né, a Silvana ficou com a dúvida em relação à centralização dos recursos, só para tranquilizar ela que posteriormente vai ter uma reunião específica para tratar disso, né, sobre a matriz orçamentária de distribuição dos recursos, e como hoje é um curso mais de formação dos processos, né, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas posteriormente a gente vai fazer uma reunião específica. Assim como também a professora Beatriz comentou ali, nós vamos fazer também uma rodada de reuniões com os campi para tratar das prioridades de infraestrutura, né? Assim como fizemos o ano passado, nós já iniciamos esse planejamento para 2021, baseado nesses pilares que o Rafael apresentou, né, anteriormente, de obras inacabadas, acessibilidade, PPCI, porém, nós estamos aguardando ainda a aprovação do orçamento, a gente ter o valor disponível de capital, né, para este ano, e assim poder alinhar essas prioridades e demandas do campus à realidade orçamentária e de uma maneira mais efetiva, né? Mas posteriormente nós vamos abordar todos esses problemas aí pontualmente junto aos campi e definir as prioridades juntamente com vocês, apresentando os recursos disponíveis e as estratégias que a gente pode ter para também pleitear recursos para determinadas obras e tal. Bom, eu sou a Kátia Araújo, bibliotecária do Campus Alegrete, né, e atualmente eu estou na chefia do sistema de bibliotecas. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho só, não é uma palestra grande, vai ser só algumas coisas que a gente vai falar sobre o sistema de bibliotecas, tá? Ali, nessa primeira página, a gente já deixou o endereço de acesso à página do sistema de bibliotecas da Unipampa, né? Então, tu pode passar, Rafael, por favor. Primeiro vamos falar a respeito da aquisição bibliográfica, né? Como a gente está passando por esse momento onde as coisas estão sendo realizadas de forma remota, né? Principalmente até as aulas, né? Então, em relação à aquisição bibliográfica, a gente está pensando de se a gente conseguir adquirir alguma coisa que seja no formato de bibliotecas virtuais, né, de e-books, né, nesse momento. Então, nós vamos pensar, primeiramente, a gente vai tentar, o CISV vai entrar em contato com algumas fornecedores, algumas empresas, né, que fornecem esse tipo de material, e vamos dar uma analisada, e depois a gente vai estar encaminhando para as coordenações acadêmicas, né, através de um processo via SEI, né, vamos estar enviando trials, né. O que seriam trials? Trials é o teste de um produto ou serviço por um período de tempo determinado pela empresa, né. Ela vai disponibilizar a licença por um período X e a gente vai poder fazer testes, né, dentro das bases de dados dessas empresas, né. Então, a gente vai enviar para as coordenações acadêmicas esses trials e solicitar que sejam encaminhados para os professores, né, principalmente professores, podem ser encaminhados para os alunos também, não tem problema os testes, mas principalmente para a análise dos professores, né, para eles verificarem a qualidade do acervo dessas bases, né,
a busca e a recuperação das informações, como é que ela é dentro da base, se é fácil ou não, a usabilidade, acessibilidade, interface, né? E principalmente o conteúdo, né? Verificar se aquele conteúdo vai estar... um conteúdo que seria de fundamento para as suas aulas, né? De necessidade, se está contemplando o conteúdo das aulas ou não. Depois disso, né, a gente vai solicitar que os coordenadores solicitem que esses professores façam uma avaliação, então, né, por escrito e seja enviado para a coordenação, e as coordenações vão analisar essas, no caso, essas análises que foi feita pelo professor, né, e fazer um documento único e enviar por esse processo para nós, para o CISB, né, para a gente verificar. Então, a partir disso, a gente vai fazer a análise do que as coordenações estão nos enviando e ver dentre aquelas bases o que vai contemplar mais campos, né, mais cursos, né. E depois disso a gente vai tentar solicitar o recurso junto à reitoria, né. Mas, como foi falado, né, essa questão de recurso depende muito do que vai ser disponibilizado para a instituição, né, e de aonde vai ser distribuído esses recursos. Pode passar. Agora, vou falar algumas a respeito dos serviços que hoje estão sendo disponibilizados pelo sistema de bibliotecas, né. Dentro da página do sistema de bibliotecas tem vários linkzinhos que são direcionados para esses serviços, né. Bom, o primeiro que a gente vai falar é sobre a minha biblioteca, né, que foi uma assinatura feita através da Prograde, né, e hoje ela é disponibilizada a pesquisa através do nosso sistema, o Pérgamo, tá? Então, é composto de e-books, né, e ela é um consórcio formado pelas principais editoras de livros técnicos científicos, né, como o Grupo A, o Grupo Gen Atlas, Manolo e Saraiva. A gente sabe que não contempla todos, né, todas as bibliografias necessárias de todos os cursos, ela tem para mais uns cursos e outros não, por isso a necessidade de tentar se conseguir assinar mais algumas outras bases que consigam contemplar mais cursos, né. Tá. E essa base tem aproximadamente 9.699 títulos disponibilizados hoje, né. E todos os alunos e professores têm acesso, né. A busca, então, é feita por título, ou autor, né, qualquer coisa, e ali no tipo da obra, ideal é que quando a gente vai fazer a busca para recuperar só os e-books, que a gente já selecione ali os e-books lá, marque o e-book e aí faça a pesquisa, que aí já vai retornar ali ao lado do título, ali, dizendo que é um e-book, e com o cadeadinho ali onde a pessoa vai digitar nos seus login e a senha institucional. Pode passar. Bom, outro serviço que foi disponibilizado agora, que foi feita a assinatura agora entre a Unipampa, né, no final do ano passado, e a empresa Target Web, né. Então, nós teremos acesso, a princípio, até o final de 2022. Acesso tanto a downloads quanto a impressão de normas, né. A pesquisa, então, é feita também através do Pérgamo. Aí pode-se digitar o título da norma ou o número, tá? Aí clicar em pesquisar e depois ir ali na abinha de Start TGED Web. Que aí é ali que vai se encontrar a norma. E também para ter acesso à norma, só para visualizar, só com a senha e o login institucional ali. Mas se for necessitar fazer um download ou uma impressão, aí vai ter que preencher um cadastro lá, solicitar com um e-mail institucional que vem para a gente libera a impressão, tá? Isso tanto é para alunos quanto para professores, servidores que solicitarem acesso à impressão. Então, vai ser disponibilizado, tá? A princípio, a gente tem recebido algumas solicitações, mas as normas ISO a gente não tem acesso, só sob demanda, e a gente teria que solicitar a compra separadamente, né, dessas normas internacionais, né, essas ISOs. Mas, a princípio, as ABNTs, algumas Mercosul e outras coisas já são disponibilizadas.
Pode passar. Tá. Também a gente tem o acesso aos e-books da Springer do ano de 2008, tá? Que a gente foi adquirida a compra dessa base de ano de 2008, né? Então, é só acessar também através do linkzinho ali na página do Sistema de Biblioteca, que vai vir a lista, né, das bases ali que tem separado por áreas lá. Então, entrar nessas ali e fazer pesquisa. Pode passar, Rafael. Aqui a gente colocou, só para vocês terem uma base, um relatório de acesso, né, para ver o quanto foi utilizada, né, tanto essa base da gente que tem adquirida de 2008, quanto aos e-books que tem disponível no portal de periódicos lá da Springer, né. Então dá para ver que é uma base de dados bem importante também para acesso aos alunos. Ó, se vocês verem, a gente teve no ano de 2019, agora de 2019 e 2020, bastantes acessos, né? Mais de 23.603 downloads, né? Uma média de 1.966 downloads por mês, né? Então, dá para ver que também está sendo bem utilizadas essas bases, né? Pode passar, Rafael. Tá. Outro serviço que a gente tem disponível é uma relação, a gente tenta reunir várias bases ali que tem de e-books e de livre acesso, né? A gente tem mais de 44, né, links ali que remete a outras bases de livre acesso, Ok, tá. Então, também nós temos acesso ao portal de periódicos da Unipampa, né, que é o Publica-se. E foi que a gente tem... Eu acho que uma antes, Rafael, eu acho que eu não falei ainda do repositório institucional. Isso, tá. Repositório institucional. A gente também tem disponível o repositório institucional, né? Talvez a pesquisa ali pode ser realizada no repositório institucional a todos os materiais acadêmicos, né? Todos os que são produzidos pelos nossos acadêmicos e professores e servidores da instituição que são enviados para nós. A gente tem um total de 24 teses, 725 dissertações, 304 monografias de especialização e 3.036 trabalhos de conclusão de curso, tá? E aqui uma colaboração que a gente gostaria de solicitar para os professores, para os coordenadores de curso, as coordenações acadêmicas, é verificar com as bibliotecas lá essa inserção, porque a gente notou que tem alguns campos que tem bem pouco material inserido, e a gente sabe que tem bastante publicações, né? Então até é uma ajuda que nos dão, que a gente solicita, mas nem todos os campos estão inserindo, a gente não sabe bem por quê, então a gente solicita que entre em contato com as bibliotecas e para realizar essa inserção, né, a gente tem mais material ainda disponível, tá? Porque a gente tem até os relatórios lá de acesso, e tem bastante pessoas que acessam, tanto do Brasil quanto de outros países, né? Então, é importante a gente ter esses materiais disponíveis no nosso repositório, né, para busca. Pode passar, Rafael. Tá, então, como eu tinha falado anteriormente, a gente também tem o portal de periódicos Publica-se, né, que são publicações da Unipampa, né, que são publicações seriadas da Unipampa, e é um projeto conjunto que congrega o sistema de bibliotecas, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, e a Pró-Reitoria de Graduação, tá? Visando integrar e disponibilizar em um único local, né, as publicações seriadas e acadêmicas e científicas da instituição. Tá? Então, atualmente, a gente tem 8 periódicos disponíveis ali, foram elaborados na Unipampa, né? Então, que é interessante também essa divulgação para a comunidade acadêmica, né, desses periódicos. Pode passar, Rafael. Tá, então, por último, o serviço que a gente tem é um portal de periódico da CAPES, tá?
e oferece acesso aos textos completos de artigos selecionados de mais de 15.475 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e 126 bases com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na internet. O uso do portal é livre, né, e gratuito para todos os usuários das instituições participantes. E o acesso é realizado através de um terminal ligado à internet, tá? Não precisa ser só dentro da Unipampa para se acessar o portal de periódicos da CAPES, tá? Para acessar, basta simplesmente ir lá, ali no linkzinho do portal de periódicos da CAPES, ali no acesso CAF, tá? Ou café, depende de como a pessoa queira pronunciar. E ali procurar pela Unipampa, digitar Unipampa ali e se logar. Pode passar, Rafael. Acho que tá. Aí vai se logar, vai abrir uma página lá, que aí a pessoa vai digitar o seu login senha institucional e ali vai ter acesso a todos aos materiais que estão disponíveis para a Unipampa. Tá? Outra coisa importante é que o acesso a essas bases é verificado, a liberação de bases para a instituição é verificado através do número de acessos que a instituição tem, né? Então, é importante também que se utilize bastante o portal de periódicos da CAPES, né? Porque, então, em vez de ele estar nos liberando mais bases, eles acabam retirando porque não tem a utilização da Unipampa, né? No caso, não são realizadas pesquisas, muitas pesquisas da instituição. Então, é importante que se divulgue isso, né, para toda a comunidade acadêmica, para se realizar. Quanto mais pesquisas fizer, mais bases de dados são liberadas para a instituição. Seria isso dentro da parte do sistema de bibliotecas. A gente agradece, né, qualquer coisa a gente pode enviar e-mail para a gente, para o cisb@unipampa.edu.br, ou abrir chamado no sistema de alguma informação, alguma coisa que queira, né? A gente está à disposição para tentar verificar e tentar suprir todas as necessidades, né? Então, muito obrigada a todos. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, estamos à disposição. Oi, é sobre o acervo físico que eu fiz a pergunta. Você também será adquirido? Olha, eu creio, até se pode fazer essa solicitação para a gente, não tem problema de material impresso, mas eu creio que num primeiro momento, se a gente conseguir verba, a gente vai estar dando prioridade para esses materiais digitais, né, esses e-books, mas isso não quer dizer que não possa ser solicitado material impresso, né? Isso vai depender tudo de verba que a gente tiver disponível para se fazer, para se adquirir, né? Esses processos são realizados de solicitação de compra via Guri. Qualquer coisa, depois a gente pode disponibilizar um passo a passo de como é feita essa solicitação, se não tiverem. Aí vocês só solicitem para a gente que a gente disponibiliza o passo a passo, tá? Ok, obrigada, Kátia. Respondi. Sim, ok, obrigada.